Estamos então em nossa escola bíblica, vamos dar início. E o assunto de hoje, salvação de crianças. Nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 2, versículos de 16 a 18. Onde nós lemos o seguinte: Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Neste episódio, observamos que muitas crianças foram barbarizadas, assassinadas cruelmente. Todas menores de 2 anos, a mando de Herodes na época do nascimento de Jesus Cristo, tá? A preocupação dele era ferir um possível rei que pudesse ameaçar o seu trono. Então mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para tentar incluir Jesus no meio delas. Situação semelhante ao que ocorreu em Israel, quando estava no Egito. Por determinação de Faraó, criancinhas também foram brutalmente assassinadas. Irmãos, vamos supor que essa tragédia também ocorresse hoje, aqui no Brasil. As crianças mortas no Egito, em Israel, e também aqui no Brasil, seriam todas salvas, todas perdidas, ou algumas crianças seriam salvas e outras seriam perdidas? É com esta questão que nós vamos trabalhar hoje aqui no nosso estudo. Vamos lá. O que dizem os cristãos sobre a salvação de crianças? Então, morreu aí milhares de crianças de 2, 4, 5 anos para baixo, vai. Milhares. Morreram todas ao mesmo tempo. Para onde foi a alma, o espírito dessas crianças? Vamos para alguns pontos, tá? Algumas vertentes cristãs a respeito deste assunto. Os evangélicos reformados, calvinistas, em especial os radicais, eles afirmam que as crianças não podem ser salvas. Então as crianças estariam perdidas. Um segundo ponto de vista, uma segunda vertente, também de reformados calvinistas, agora os moderados, tá? Não os radicais, os moderados, eles acreditam que se forem crianças eleitas, podem ser salvas. Se não forem eleitas, irão para o inferno, para que essas crianças sejam atormentadas por toda a eternidade. Tá? Vamos lá. Uma terceira vertente são os católicos, os romanistas. Também vou incluir os luteranos e anglicanos, tá? Com algumas modificações, esses 2 últimos. Eles creem que todas as crianças nascem condenadas ao inferno, permanecendo num estado de condenação até o batismo. Se essas crianças foram todas batizadas, elas vão para o céu. Se não forem batizadas, morrerão perdidas, tá bom? Então, essa é a terceira vertente. Até aqui, irmãos, é uma pior que a outra, né? Vamos lá agora para os arminianos. Os arminianos
acreditam que todas as crianças são salvas e ponto final. Morreu 3.000 crianças, todas vão para o céu. Morreu 1 milhão de crianças, 1 milhão de crianças vão para o céu. Esta é a posição dos evangélicos arminianos. Quem são os evangélicos arminianos? Tem aí igrejas conhecidas, né? Assembleia de Deus, a maioria das igrejas pentecostais, a maioria dos batistas, tá bom? Estes são os arminianos, tá? Que têm esse ponto de vista. Segunda questão: por que a maioria dos cristãos tem dúvida com relação à salvação de criancinhas? Eu digo a maioria, não numérica, mas a maioria das denominações, tá? Eu estou incluindo aqui as igrejas históricas, igrejas reformadas, calvinistas, luteranas, tá? Anglicanas, evangélicas, e até mesmo cristãos católicos. Então, são realmente a maioria. Bom, por que a maioria dos cristãos tem dúvida com relação à salvação de criancinhas? Alguns não têm dúvida. Para eles, as criancinhas vão para o inferno mesmo, tá? Vamos lá. O problema é que a maioria dos cristãos, eles dão muita importância aos ensinos do católico, conhecido como Santo Agostinho, tá? O histórico Santo Agostinho, e também, incluindo agora os evangélicos, em especial os protestantes, a Calvino. Então, eles deram muito ouvido para Agostinho, inclusive João Calvino também deu ouvido para Agostinho, porque praticamente o que ele ensinava era um plágio de Agostinho. Então, por que eles dão ouvido a Agostinho? Eles tomam por base, também a Calvino, né? Eles tomam por base os Salmos 51 e o verso 5, pedi para a nossa irmã Edneia colocar, que diz assim: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então, segundo entendidos, quem interpretou esse versículo como o pecado herdado de Adão foi o tal do Santo Agostinho. Mas, cá para nós, irmãos, Agostinho era infalível? Calvino era infalível? Alguém já encontrou essas palavras aqui? Santo Agostinho, Calvino, alguém já encontrou aqui na Bíblia? Não, né? Nem Armínio. Não vamos encontrar mesmo, porque não estão. Eles não estão na Bíblia. Eles não são infalíveis. Eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles deram a versão deles com relação a esses salmos e mais algumas outras passagens. Mas essa aqui é uma das passagens centrais. Irmãos, este verso de Salmo 51, verso 5, esse verso 5, estaria mesmo se referindo ao pecado de Adão sendo herdado por Davi? Davi não deveria ter dito: em iniquidade fomos todos formados, em pecado nos concedeu a nossa mãe. Não foi isso que Davi disse. Então, há nesse verso uma ampla modo de interpretarmos, de darmos uma interpretação, uma revelação para uma aplicação teológica, não necessariamente aquela que Calvino, aquela que Agostinho nos deixou. Este verso estaria mesmo se referindo ao pecado de Adão, passando para Davi? Irmãos, se você ler novamente, sem pensar no que Agostinho teria afirmado, é muito mais fácil compreender que Davi estava usando uma linguagem hipérbole. Ele não disse nós fomos gerados em pecado, ele disse ele. É muito mais fácil compreender que Davi estava usando essa linguagem, ou seja, a linguagem hipérbole, que significa uma linguagem exagerada para chamar a atenção para um assunto. Por exemplo, olha a chuva, está chovendo canivete. Está chovendo canivete. Está chovendo canivete? Não.
Alguém vai dizer, está escrito que está chovendo canivete. Então, eu creio, está na palavra escrito, então está chovendo canivete. Não necessariamente, porque na linguagem hipérbole é uma forma exagerada para chamar a atenção das pessoas para uma verdade. Então, para tipificar o quanto ele era pecador, que esta é uma das vertentes interpretativas, se usa essa expressão, em pecado eu fui gerado. Minha mãe me formou na iniquidade, mas espera aí, existem muitas outras formas da gente entender isso, sabe? É mais ou menos como afirmar assim, eu sou pecador, ao ponto de ter sido gerado assim. Por que eu digo isso, irmãos? Eu afirmo isso porque eu entendo que nós herdamos a natureza pecaminosa, né, de Adão. Herdamos a culpa de Adão, mas não o pecado em si. Como é que um bebê pode herdar um pecado de Adão e ser condenado por o pecado de Adão estar na vida dele? Existe sim uma natureza pecaminosa na vida daquele bebê, porque fatalmente ele vai crescer e ele vai pecar, porque aquilo passou de Adão, passou para toda os seus descendentes. Passou o quê? A natureza pecaminosa e a culpa do seu pecado. Somos todos descendentes de Adão. Logo, por que nós devemos acreditar, irmãos, de cara no que Agostinho ensinou? Se Agostinho não é Bíblia, se Calvino não é Bíblia. Há ainda uma outra vertente interessante, e até tem pastores que pregam isso de púlpito, que Davi disse isso porque ele seria um filho bastardo de José, que era o seu pai, e que a mãe de Davi era uma prostituta, o que também é possível. Eu já ouvi alguns estudiosos dizendo que os judeus creem nisso, que Davi era um filho bastardo. Por isso que ele disse que ele foi gerado em iniquidade, que ele foi dado à luz em pecado. Então, há essa interpretação também. Não necessariamente temos que aceitar a de Calvino e a de Agostinho. Por que acreditar em Calvino e em Agostinho? Isso gera um problema enorme, irmãos. Como esse, de ter que declarar que as crianças não são salvas, porque nasceram com o pecado de Adão. Então elas são pecadoras. Se são pecadoras, não podem ir para o céu. E, portanto, condenadas, se não tiverem tempo de crescer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E o que os católicos romanos fizeram? Deram um jeitinho. Batiza as crianças que são salvas, pronto. Porque Jesus disse, quem for batizado será salvo, então faz o seguinte, batiza as crianças, está resolvido. Então, se a criança for batizada, vai para o céu. Se a criança não for batizada, vai para o inferno. Absurdo. Isso não resolve a questão. Aí vem os calvinistas com outra tolice. Se as crianças forem eleitas, vai para o céu. Se não for eleita, vai para o inferno. Outra tolice. Ou então vem outros calvinistas mais radicais, criança vai tudo para o inferno. Não aceitou Jesus, a Bíblia diz que tem que crer em Jesus, tem que se batizar. Se uma criança não tem maturidade para crer em Jesus, vão todas para o inferno. Essa já é a ala mais radical do calvinismo. Irmãos, vamos para uma terceira questão, para a gente começar já a compreender melhor tudo isso que nós estamos falando aqui. Terceira questão. A criança pode ser salva na idade da inocência? Essa é uma pergunta. Como eu já falei para vocês, essas outras vertentes dizem que não, ou quase não, né? Se for eleita, é salva. Então, a maioria dos cristãos dizem que não. Mas existe uma vertente, que é a arminiana, que diz que sim. A criança pode ser salva sim, na idade da inocência. Vamos nos esquecer de Agostinho, tá? Vamos nos esquecer de Calvino e vamos ouvir o que Jesus tem a dizer. É ele que me interessa. Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais, olha agora, é o reino dos céus. Irmãos, nesta declaração de Jesus, não houve restrição de raça, não houve restrição de cor da pele,
Não houve época, ou seja, antes ou depois da graça. Não houve restrição se eram eleitas ou não eleitas. Não houve restrição se essas crianças eram batizadas ou não eram batizadas. Jesus repreendeu os discípulos. Deixai vir a mim os meninos, ou seja, as crianças. Ponto final. Jesus liquidou a fatura. Não há o que se discutir. Vocês ainda têm alguma dúvida de que as crianças são todas salvas ou não? Jesus disse, das tais é o reino dos céus. Jesus não disse isso dos fariseus, dos religiosos, dos falsos religiosos de sua época. Jesus não disse isso nem dos seus apóstolos, mesmo porque até Judas se perdeu. Mas Jesus disse isso das crianças. Não impeçam, quero todas as crianças comigo, porque das tais é o reino dos céus. Quando Jesus foi para o céu, Jesus mudou? Jesus continuou sendo o mesmo. Ele continua dizendo, deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, no céu. Se as crianças morrerem, elas não podem ir para o inferno, porque Jesus vai puxar toda para ele. Deixai vir a mim as criancinhas. Jesus, irmãos, afirmou que o reino dos céus é das crianças. Vamos para uma quarta pergunta. Por que as crianças são salvas se têm natureza pecaminosa? Se as crianças herdaram uma natureza pecaminosa e a culpa de Adão, por que as crianças são salvas? Como entender isso? Jesus foi claro, o reino do céu é das crianças. E mesmo que Agostinho e Calvino tivessem razão ao afirmar que todos nascem em pecado, mesmo que tivessem razão, esse pecado não teria mais efeito nenhum. Pois em Romanos capítulo 5, nos esclarece que em Cristo todos estão imunes, salvo para quem resistir à oferta salvífica do Senhor. Quando deixa de ser criança, se resistir a Jesus, perdeu a chance de ser salvo. Onde está escrito isso, pastor? Romanos capítulo 5, versículo 18. Preste-me atenção. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, olha agora, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O texto está claro ou não? Olha só, por Adão veio a ofensa, veio o pecado, veio a culpa, veio a condenação e veio o juízo, porque a natureza ela é passada para todos os descendentes de Adão. Então todos fatalmente vão pecar. Então todos os homens estão carregando essa culpa, porque eles vão fatalmente pecar. É só atingir a maturidade. Sair do estado de inocência, atingir o estado de consciência, ele fatalmente irá pecar. Então estão todos condenados. Tá? Mas e as crianças, pastor? Também. Sem Jesus Cristo, também. Porque elas herdaram essa natureza de Adão e herdaram uma culpa de Adão. Ah, então as crianças não são salvas? Como não? Olha o que o texto diz. Pois assim como por uma só pessoa, por uma pessoa, veio a ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. As crianças receberam também esta graça, esta justificação para a vida. Ah, pastor, mas como é que elas podem ser salvas? Então, se for pensar assim, os adultos também são salvos? Não, porque a criança, ela herdou a culpa, ela herdou a natureza pecaminosa, mas ela ainda não tem maturidade para pecar. Então, se ela não peca, ela é abraçada por esta graça justificativa.
porque ela está ainda no estado de inocência. Jesus disse: das tais é o reino dos céus. É muito simples de entender isso, mas na medida que as crianças atingem a maturidade e elas pecam, naquele momento elas estão mortas, elas precisam de vida, elas precisam conhecer Jesus, receber esta oferta salvífica, receber Jesus como Senhor e Salvador e viver uma vida de santificação, ser fiel até a morte, para que possam ser salvos. Então, se morreu antes do estado de consciência de pecar, é salvo sim. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Eu entendo que a morte de Cristo, irmãos, na cruz, ela fornece uma solução universal para a culpa do pecado herdado, de maneira que o pecado ele não é imputado às crianças por causa de Jesus Cristo. O pecado só é imputado aos adultos, quando a pessoa atinge a maturidade e peca com consciência, aí sim, esse pecado lhe é imputado, e a pessoa naquele momento, se morrer nessa situação, vai para o inferno, se morrer sem Jesus, porque ela já não tem mais aquela graça que tinha antes do pecado vir à tona. Portanto, ter natureza pecaminosa não seria o bastante para a perdição de uma criança, pois a morte vicária de Cristo anulou a culpa herdada de Adão. Agora, ao se tornarem-se maturas e pecar, só haverá salvação através da fé em Jesus Cristo. Que fique bem claro, todas as crianças que morrem antes de alcançarem a idade do despertamento da consciência e de pecarem efetivamente, são consideradas inocentes por Deus e levadas ao paraíso. Inocentes porque não herdaram culpa, então são culpadas. Herdaram culpa, mas a morte de Jesus trouxe justificação para todos. Então, enquanto o pecado não se efetiva, a pessoa, a criança, ela é salva sim. Por isso eu entendo que todas as crianças são salvas, pois a cruz remove completamente todo o obstáculo para a salvação do ser humano, exceto sua resistência à graça de Deus, que é livremente ofertada e que é dada, oferecida a todos os homens, a todas as pessoas. Bom, vamos para a quinta questão. Em que momento a criança perderia a inocência e com ela a pedossalvação? Em que momento? Irmãos, o que gera a morte é o pecado consumado. Não é o pecado que dizem aí, que herdou de Adão, então a pessoa já nasce morta, se morrer vai para o inferno. Isso não é verdade. Não é o que nós entendemos quando lemos a Bíblia. Vamos lá? Tiago capítulo 1, versículo 15. Observe o que diz a Bíblia. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, vou repetir, e o pecado sendo consumado gera a morte. Um pecado que não foi consumado, ele não gera morte. Ele precisa ser consumado. E quando o pecado é consumado, pastor? Quando o desejo de pecar, ele é concebido e ele dá à luz o pecado, ele gera o pecado. Quando o desejo deixa de ser um desejo e dá à luz a essa ofensa, que inclusive pode ser até em pensamentos, irmãos. A tentação não é pecado, mas quando eu penso assim, se der moleza eu caio. Se der moleza, eu vou dar um tiro na cabeça desse cara aí. Se não tiver ninguém olhando, eu vou atirar. Já atirou. Já atirou. A concupiscência já foi concebida. Já deu a luz ao pecado. Só o fato de pensar isso já pecou. Não é o fato de tentar, de ser tentado, mas de planejar, dizer, se eu tiver a oportunidade, eu vou atirar. Já atirou. Tá? Bom, portanto, todas as crianças que morrem
antes de alcançarem a idade do despertamento da consciência e de pecarem efetivamente, são salvas. Não me vem à mente qualquer outra possibilidade, irmãos. Algumas crianças são salvas se forem eleitas, outros dizem assim, se forem filhos de crentes, são salvos, porque Paulo falou que é santificado pelos pais. Irmãos, nada a ver. Se forem filhos de pessoas lá da Arábia, de chineses, né, e não são evangélicos, vão para o inferno. Se forem crianças que não são eleitas, vão para o inferno. De onde você tirou isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Claramente, de uma forma clara, precisa e concisa. Aonde está escrito? Em lugar nenhum. O que eu vejo com clareza é Jesus dizendo, das tais é o reino dos céus. Não impeçam de vir a mim as criancinhas. Ele não disse as eleitas, as calvinistas, as batizadas, as judias. Não impeçam de vir a mim os meninos, as criancinhas. Será que Jesus mudou? Foi para o céu e agora ele só puxa para o céu crianças calvinistas? Crianças que foram batizadas na Igreja Católica? Essas vão para o céu? Se não for batizado na Igreja Católica, vão para o inferno? Onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Isso é fruto de uma mente doente. Uma pessoa acreditar que o Senhor Deus, o Pai, o Criador, que mandou o seu Filho Jesus, que através de Adão, todos os homens foram contaminados, são culpados, têm uma natureza pecaminosa através de Adão. Mas o texto diz que através de Jesus, todos são justificados, todos os homens, todos são justificados. Todos já nascem justificados pela morte de Cristo. E vão perder essa justificação quando, pastor? Vão perder quando o pecado for concebido. Quando o pecado for consumado, o texto diz, gera a morte. Tem uma outra passagem no Velho Testamento que diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Não está escrito, a alma que herdar o pecado de Adão morrerá. Não está escrito isso. A alma que pecar, essa morrerá. Fatalmente, todos irão pecar. Portanto, todos irão morrer. Sem Jesus Cristo, todos morrerão espiritualmente. Mas, olhar para um bebê de colo e dizer que aquele bebê pode ir para o inferno se não for eleito, e dizer que aquele bebê pode ir para o inferno se não batizar ainda correndo, o neném nasce, caiu no chão, bateu a cabeça, vai para o inferno. Isso é um absurdo. Eu não consigo acreditar num Deus desse. Pelo que eu estou lendo aqui na Bíblia, eu não tenho como acreditar em um Deus desse. Vamos continuar. Vamos concluir. Irmãos, o perdido é aquela pessoa que nasce, cresce, peca, rejeita Jesus. Tá bom? Esse é o perdido. Agora, prestem bem atenção no ciclo. Nascer, crescer, pecar, estar perdido, conhecer a Jesus, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e aí vem ser salvo. Agora, um bebê, ele só nasceu. Uma criancinha mal cresceu, só nasceu. Ela não teve tempo para chegar ao estágio da perdição. Logo, eu entendo que é salvo pela graça. Pastor, qual é a necessidade da graça? Se a criancinha é inocente, então por que salvo pela graça? Eu vou repetir, estou encerrando aqui, mas eu vou repetir por que tem que ser pela graça de Jesus, até mesmo as criancinhas. Porque toda a humanidade herdou a culpa e a natureza pecaminosa de Adão. Toda a humanidade. Porém, toda a humanidade também herdou em Cristo Jesus, através de sua morte vicária, a justificação pela graça. Mas, pastor, não são só os eleitos? Toda a humanidade. O que ocorre?
O que ocorre é que quando a pessoa atinge a maturidade, todas as pessoas pecam e todas as pessoas decaem desta graça e desta justificação. Por que decai? Porque o pecado é gerado, e para que esse pecado seja tratado, seja eliminado, há uma necessidade imperativa de se aceitar a Jesus como Senhor, como Salvador, de ter uma vida de santificação e ser fiel até a morte. Aí sim, haverá uma efetividade na vida dessas pessoas. E os eleitos, pastor? Os eleitos é a igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, você é eleito. Quem são os predestinados, pastor? A predestinada é a igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, você é um predestinado. Se você aceitou Jesus como Senhor, como Salvador, você é um predestinado, você é um eleito. Seja fiel até a morte, vive uma vida de santificação, palavra, oração, evangelização, viver longe do pecado. Mas às vezes eu peco, pastor, às vezes você peca por acidente. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós já não temos uma vida de prática do pecado. Ela é uma coisa constante na nossa vida. Nós pecamos acidentalmente, porque somos fracos, estamos na terra ainda. Ainda não atingimos a estatura de varão perfeito. Vamos chegar lá, lá na glória. Seremos glorificados e vamos atingir essa estatura. Então, espero ter sido claro, que todos vocês tenham compreendido a mensagem que passamos aqui. Se algum irmão, alguma irmã tiver ainda alguma dúvida, deixe aí nos comentários a sua questão e nós faremos o possível para responder.